E aí, galera? Estudaram a lição da escola sabatina dessa semana? Bora lá, vamos recapitular. Essa é a base a Dole 148 da Central de Taguatinga. Na lição dessa semana, a gente viu sobre a importância de servir. E aí, você já se perguntou o que é servir? Pois é. Será que servir é ser escravo? Ou você tem que ser escravo agora, né? Pois é, o ato de servir, geralmente ele é visto como uma coisa desagradável, um castigo. Mas na vida cristã, será que é assim? Será que a gente tem que ser escravo? Bom, percebam, o Rei do Universo, aquele que sustém todas as coisas, com as obras de suas mãos, ele se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos. Naquela época, a sociedade ela era completamente dividida entre ricos e pobres. Os ricos eles tinham uma boa reputação, eles eram considerados abençoados por Deus. E os pobres tinham uma má reputação, claro, né? Os pobres eles eram responsáveis por tirar toda a sujeira dos ricos. Geralmente eles se abaixavam e lavavam os pés dos seus patrões, aqueles pés mal cheirosos. Ninguém queria ser servo. Será que você queria ser servo naquela época? Eu tô pensando aqui se eu seria. Agora você entende que a surpresa dos discípulos quando Jesus se levantou e tirou sua roupa para poder lavar os pés deles foi assim impressionante. Eles não acreditaram. Por quê? Porque os discípulos eles competiam todo o tempo sobre quem seria o maior entre eles, quem seria, o melhor aos olhos de Jesus. Eles ainda estavam olhando para as coisas deste mundo. E no orgulho deles, eles tinham vergonha de serem o primeiro a se levantar e a lavar os pés uns dos outros, porque eles tinham medo de serem julgados, né? Eles não queriam ser menosprezados por isso. Agora vamos refletir. Pensa só, no mundo em que a gente vive, a posição social que a gente tem, será que é o mais importante? Será que tem que estar em evidência? Existem muitas pessoas que consideram que ser famosas, ter uma boa reputação, ser rico, ser uma atriz, ser um empresário, ser uma pessoa bem-sucedida é o que é mais importante. Mas o texto-chave dessa semana mostra que Deus, em seu trono, ele elogia aqueles que têm um espírito reto, um espírito de bondade e amor. Sabe, eu fiquei refletindo sobre isso. Ter um espírito reto. O que é mais importante para mim é que eu possa aprender que amar os outros sem distinção e servir a Deus é o que me torna bem-sucedido, é o que me torna agradável na presença de Jesus. Que você possa também ser agradável e ter esse desejo e esse espírito de ser servo de Deus e querer ser igual a Jesus. Então, se você ainda não leu a lição dessa semana, bora lá. Ainda dá tempo de recapitular alguma coisa. E leia o livro O Libertador, viu?